Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, e onde nós vamos ler do verso 7 ao verso 10. Onde está a palavra na versão Revista e Corrigida Caridade, é uma tradução da palavra amor. Na realidade, a palavra é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos meditar, irmãos, nessa noite, sobre aquilo que nós temos já meditado durante algum tempo. A vida é Jesus. Ou Jesus é a vida. O Senhor Jesus veio a esse mundo em carne, assumiu a forma humana, foi amamentado, cresceu e viveu uma vida como homem nesse mundo com uma finalidade única, para dar ao homem vida. O homem tinha perdido a condição de vida no Éden. Ele teve meios de sobrevivência, mas não vida. E ele veio para dar vida. Tanto é que ele falou, lá está registrado em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque a vida dele é vida verdadeira. Nós consideramos vida um direito nosso, uma ação nossa e uma decisão nossa. Eu quero viver a minha vida. Eu tenho o direito de viver a minha vida. O outro, de um outro lado, diz, eu vou me privar da vida para alcançar Deus. E o Senhor Jesus esclareceu isso muito bem esclarecido numa parábola, registrada lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, de um pai que tinha 2 filhos. Ele fez essa colocação humana para entender a relação de um pai com 2 filhos completamente diferentes. Um filho queria viver a sua vida. O outro filho falou, eu vou me privar dessa vida para servir ao meu pai, para trabalhar em coisas do meu pai. A Bíblia diz que o mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. A partir do verso 12. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ele decidiu viver a sua vida. Ele falou, bem, eu tenho direito, já que eu nasci, eu tenho direito à vida, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Mas não sabia ele que ele não tinha vida. Não sabia ele que ele estava sobrevivendo nesse mundo como toda a humanidade sobrevive desde o Éden.
Eu tenho falado sobre isso para que nós entendamos que isso que o homem entende como vida não é vida. Vida, nós vamos ver na palavra de Deus, vida é Cristo. Esse é meio de ficar vivo neste mundo, ou seja, ter uma sobrevivência nesse mundo. E o interessante nessa questão é que esse que partiu para o lado de ter a sua vida, vou fazer a minha vida, vou andar nisso, ele sempre caminha no sentido da necessidade. Todo mundo começa, principalmente numa determinada idade, mais moço, considerar agora eu tenho que viver a minha vida. Agora eu tenho que aproveitar o máximo. Eu me lembro, me permitam um exemplo bem particular nisso, eu me lembro que quando eu terminei o meu curso de engenharia e tinha me esforçado e fui um bom aluno, fui condecorado por aquilo, e quando eu saí, todas as coisas aconteceram à minha volta, eu saí a primeiras férias, quem vinha de uma situação apertada financeiramente, de viver como estagiário, eu tinha já o meu primeiro salário como engenheiro, eu falei, agora eu vou aproveitar a minha vida. E me lembro bem de uma expressão que eu usava, porque eu usava todo mundo, falava, vou ficar como o diabo gosta. E era exatamente o que eu ia fazer, o que ele queria mesmo. Mas vou viver a minha vida. Esse rapaz, o mais moço, também chegou e falou, eu vou agora viver a minha vida. Só que o caminho da vida que a pessoa decide viver é o caminho das bolotas dos porcos. Toda essa vida começa na euforia, na alegria, naquilo que vai conquistando, e o final dessa vida é a frustração, porque não há vida. Quantas pessoas nós conhecemos ao longo da nossa vida e nós olhamos para elas no início, fala bonita, pessoa bem-sucedida, e depois nós passamos, é uma das virtudes de ficar velho, é que nós olhamos a história de uma maneira geral, vemos o antes e o depois, e depois nós olhamos a conclusão, mas ficou um caco. Eu me lembro que conheci quando eu era garoto, havia uma moça na rua muito bonita. Aquela, quando ela passava, a meninada ficava em estado de graça. Ela passava, era muito bonita. Só que nós tínhamos 13 anos, ela devia ter uns 18, 20, e todo mundo ficava só apreciando, né? E ficava com inveja daquele rapagão bonitão, de 20 anos, que estava com ela. Eu falava... E muitos anos depois, eu conhecia ela tinha uma vida completamente dissoluta, era, como dizia na época, cabeça feita, ela fazia o que ela achava por bem, cheia de decisão. Um dia encontrei com essa moça. Eu olhei bem e falei, eu conheço não sei de onde. Olhei bem. Falei, puxa vida, minha memória está falhando, de onde eu conheço? Já não era moça. O tempo tinha feito um desgaste. E quando eu olhei bem, falei, nossa, mas como é que pode ter ficado assim? O tempo estragou. A vida que ela levou, estragou. Estragou aquela beleza toda da juventude e se tornou uma pessoa completamente destruída. Não porque o desgaste natural do tempo, é porque a vida dissoluta levou a isso. E a pessoa achou, no início falei, eu vou viver a minha vida. Talvez mais tarde, se falasse com ela como é que foi a sua vida, ela tivesse lamúrias. Esse filho chegou também no mesmo caminho, no caminho de vou viver a minha vida. Não tinha vida e pensava que a corrente desse mundo é vida. Aparentemente, aquilo que o mundo apresenta é extremamente agradável. O mundo é um grande outdoor, onde as coisas do lado de cá são bonitas e do lado de lá são horríveis. Do outro lado começa a mostrar a realidade dos fatos. Ela aparentemente é sedutor, porque ele trabalha exatamente no espectro da alma. É agradável aos olhos, é favorável,
cria euforia na pessoa, cria ansiedade, parece que é muito interessante. Observa bem a questão do dinheiro. Qual é o limite que satisfaz alguém? Quanto? Pode dizer um número. Uns, 100 mil me satisfaz. O outro pode estar tão ruinzinho falando, não, 10 reais. 10 reais aqui eu comi um cachorro quente na saída, um guaraná e tal, ainda sobrava um troco. O outro fala, não, para mim, 1 milhão. Mas se ele tiver 1 milhão não é suficiente. Porque trabalha no espectro da alma. O mundo, a vida que o mundo chama, a vida do mundo, ela é uma vida que eu sempre preciso um pouco mais. Eu preciso de sempre uma novidade para me manter motivado, satisfeito. Eu preciso conquistas. Tanto é que se não fosse assim, não havia esporte. O desportista, ele conquista. Depois da conquista, o que ele precisa de novo? Conquistar. O cantor faz uma música, canta uma música, tem sucesso. O que ele precisa depois? Uma outra música que tenha sucesso. O compositor faz uma música que tem um sucesso enorme. O que ele precisa? Compor de novo outro, um grande sucesso. Porque não é suficiente, um tem que ser contínuo. Eu me lembro de um homem que fez uma música só de um sucesso. E era estranho que o nome dele, o compositor, era João Só. Eu não sei se era João Só uma composição ou se era uma coincidência. Mas sempre precisa de um pouco mais. A vida do homem nesse mundo precisa de um pouco mais. Porque nada é completamente satisfatório. E isso não é vida. Há uma diferença, e eu quero começar a fazer um paralelo para nós entendermos o que é vida e o que é sobrevivência humana. O homem, quando nasce nesse mundo, por causa do pecado de Adão, toda a geração foi comprometida, ele sobrevive. Por isso que o Senhor Jesus falou, eu vim para dar vida, porque vocês não sabem o que é vida. A vida do Senhor começa de um resultado já de satisfação interior. A vida, a sobrevivência humana, ela se faz em cima de conquistas. Qual é seu plano para o futuro? E quando nós vemos vida de Cristo, ele começa de um fato consumado. Eu já tenho todas as coisas em Cristo Jesus. São duas visões completamente diferentes. Porque o Senhor já fez por mim, eu tenho vida. Do outro lado, o homem, ele precisa conquistar para se satisfazer a cada momento. Ele precisa sempre de um pouco mais. Ele precisa da conquista para se firmar. E o Filho de Deus, ele já conquistou porque, ele já está firmado porque conquistou em Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele sabe que daqui para frente ele está debaixo do cuidado do Senhor. Ele está debaixo do zelo do Senhor. Enquanto aquele está lutando por alguma coisa, eu já sei que eu sou vencedor no princípio da corrida. Eu sei que o meu sustento vem do Senhor e o outro tem que correr atrás das coisas. Eu sei que toda essa parte o Senhor já abriu. As portas que tem que abrir para mim, ele já abriu, porque isso é promessa. Ele já me abençoou com todas as sortes de bênção espiritual. Isso é vida de Deus. A vida do homem é a vida de ir adiante. Quanto é suficiente financeiramente? Você não pode dizer, porque quando você conquista aquilo, você precisa de mais. O sujeito, quando vai casar, ele pensa assim, eu vou casar, eu e a minha esposa vamos montar uma casinha. Aí vai ficar uma beleza, uma casinha. Mas quando ele entra naquela casinha, ele começa a pensar, poxa, essa casinha está tão pequena. Eu preciso de uma casinha um pouquinho maior. Aí ele luta e pum, uma casinha maior. Aí ele fala, mas essa casa ainda não está de acordo com o meu status. Eu sou uma pessoa que estou crescendo na vida. Se os meus amigos vierem nessa minha casa, eu falo, que casa é essa? Eu preciso de uma casa maior. Então ele tem os filhos dele, ele conquista uma casa maior. Quando ele chega a conquistar a casa maior, os filhos já saíram de casa. Aí ele fala, o que eu faço com uma casa desse tamanho? Só eu e minha mulher. Eu preciso vender essa casa. Essa casa é muito grande. A mulher falou, olha, não tem empregado. E você é relaxado, você listou roupa em tudo que é lugar.
e essa casa para manter uma dificuldade. Aí ele começa a voltar de novo à casinha. Esse é o ciclo da vida do homem. Parece banal, mas é isso. A vida daquele que é vida realmente, ele já está conquistado. Não que essas coisas do mundo nós não tenhamos, mas é porque já temos. Nós já temos a conquista. E nós não estamos atrás da conquista. O Senhor Jesus foi explicar o que é vida para o homem. E ele começou explicando para as pessoas o que é um pai com toda a graça. Essa parábola não fala basicamente dos filhos, ela fala do pai. O personagem central dessa parábola é o pai. Porque nessa parábola, o filho saiu para a dissolução. E o filho foi, gastou tudo que tinha. Oba, festa, amanhã de novo, festa. E depois de amanhã, festa. Aí acabou, vamos correr atrás de outras coisas. Agora estamos descendo um pouquinho o nível, mas vamos levantar. Daqui a pouco está comendo lá com o porco. Olhando para o porco, falando, vamos rachar. Que negócio dá para nós dois. E a figura foi colocada num judeu, para o judeu mostrar que ele se misturar com o porco era uma coisa muito séria, porque é animal imundo para ele. E ele comendo da mesma coisa ali. E ele pensou, lá na casa do meu pai, que eu saí de lá para viver a minha vida, eu podia ser empregado lá. Empregado come mais do que porco. E não come com porco. Meu pai trata bem empregado, ele é bom patrão. Vou chegar lá para ele e vou falar, pai, eu preciso arrumar esse emprego aqui. Eu não sou digno de nada, porque já peguei meu dinheiro, gastei indevidamente, peguei minha herança antes de você morrer, fiz todas as coisas, mas eu quero voltar. E a palavra de Deus mostra que quando esse filho volta, o pai o percebe de longe, olha para ele vindo de longe e fala, meu filho. Meu filho. O pai não começa a questionar que meu filho que pegou a herança miserável está de volta. Sabia que ia voltar, porque ia gastar tudo, daqui a pouco vem me pedir de novo. O pai olhou e falou, meu filho. Ele não olhou o filho que estava gastando tudo. Ele não olhou o filho que foi viver dissolutamente, ele olhou simplesmente, é meu. E quando esse filho volta, a palavra de Deus diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, verso 18, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou dos teus empregados. E levantando-se, ele fez o ensaio do que ele ia fazer lá, do teatro dele, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. A reação do pai da graça não foi chegar diante do filho e dizer, viu que você ia voltar? Ele lançou o beijo, lançou e beijou ele, beijou no pescoço, beijou a ele, falou, meu filho. E ele começou a ensaiar, e o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremo-nos. O pai não ouviu a conversa dele. Quando ele começou, pai, eu pequei contra o céu, ele falou, ele está mal vestido, ele é meu filho. Bota a roupa nele, bota anel de filho aqui nele, veste ele direito, mata o melhor bezerro e vamos fazer a festa. Sabe por quê? Porque ele estava morto. Ele nunca percebeu que ele não tinha vida. Mas ele veio na direção da vida. O Pai de toda a graça, esse paralelo humano que Jesus fez, de um pai com dois filhos, é a figura de Deus olhando para a humanidade. Uma humanidade dissoluta, uma humanidade que resolve viver a sua vida ou fazer como outro irmão, buscar e se colocar numa religião para, a seu modo, buscar Deus. E não do modo de Deus.
No texto que nós lemos em João, a primeira epístola de João, fala, a nossa questão não é que nós amamos a Deus, é que Ele nos amou primeiro. Não foi você que chegou para o pai e falou, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, por isso que eu estou aqui. Eu falei, não esquece isso. Eu que te puxei lá. Eu que te puxei de lá, porque você sobrevivia e eu quero te dar vida. Eu quero te livrar da mão da sobrevivência para lhe colocar na mão da vida abundante do meu filho em você. Esse é o Deus de toda graça. Essa parábola focaliza o pai, que olha para o filho e vê o perdido, o destruído. Essa é a humanidade. A humanidade religiosa e a humanidade dissoluta. E o pai operando pelo seu poder, mas operando pela sua graça. Ele fala, olha, vamos nos alegrar, comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O outro chegando, o religioso, não entendeu o aspecto da graça. Fala, mas logo esse daí? Como as pessoas também não conseguem entender como é que esse que era um bandido miserável, um homem ruim, agora diz que ele é uma nova criatura em Cristo, que ele vai para o céu, e eu que sou um sujeito que levei uma vida íntegra, fui chefe de família, trabalhei, sempre colocando as virtudes, esquece os erros também, porque os erros estão camuflados, só isso aí, vou para o inferno. Não aceito isso. É a figura do religioso e do dissoluto. A humanidade só vive nesses dois aspectos, ou é dissoluta ou é religiosa. E há um aspecto que Deus quer mostrar, que nenhum dos dois tem vida. Quando fala, e o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Nenhum dos dois tinha vida, nem o mais velho tinha vida. O mais velho procurava em como agradar ao pai ao seu modo. O pai falou, pai, você nunca me deu um cabrito. Ele falou, mas está aí diante de você, come. Mata. Faz o que você está no seu coração fazer, mas você não quer fazer e quer cobrar isso da minha alegria. O Deus de toda a graça é o Deus que a essa humanidade veio dar vida. Por isso que o Senhor Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa parábola eu vejo a figura maravilhosa de Deus da graça, o Deus que deu a vida a Jesus Cristo, que enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar aquilo que estava perdido, sem vida. E ele se alegra. O interessante da palavra de Deus diz que quando alguém é regenerado em Cristo, quando uma alma se salva, há uma grande alegria no céu. Por quê? Porque estava perdido. E o propósito de Deus é pegar esse perdido, para esse perdido dar vida. Nós precisamos entender, irmãos, que sendo religiosos ou não religiosos, a humanidade não tem vida. Porque vida é Cristo. Esse texto que nós lemos na palavra de Deus, a vida é Jesus. Não há vida em outro lugar. Isso que nós achamos que é vida, não é vida. Isso que nós queremos viver, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, eu quero viver a minha vida. Eu vejo o jovem, principalmente o jovem, eu me lembro de pessoas na minha época de juventude dizer, eu quero viver a minha vida. Depois de um certo tempo, falando, o que aconteceu comigo? O
que aconteceu comigo? É o que aconteceu com esse homem quando ele estava sentado lá no meio dos porcos. Onde fui parar? Onde fui parar? Nisto manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A palavra que o Senhor dá é vida. O Evangelho de João usa a palavra vida 38 vezes. É o Evangelho, acho que tem mais falando de vida, porque ele explica esse aspecto da vida. O Senhor Jesus veio para que tenhamos vida. Por que Jesus então veio na forma de homem? Porque toda a humanidade estava condicionada a buscar Deus da sua maneira ou viver em dissolução. Toda a humanidade estava, porque Jesus já fez uma obra, achando que isso era vida. E o Senhor Jesus tomou a forma de um homem, nasceu de uma mulher, foi criado por uma mulher, amamentado por uma mulher, cresceu, se tornou um homem para trazer essa humanidade, toda essa geração à morte, porque toda essa humanidade estava condenada desde Adão, por causa da geração que Adão entregou na mão de Satanás. Toda a humanidade estava perdida. Por isso que a pessoa do mundo, tanto o religioso quanto o outro, não entende que o sujeito sendo bonzinho, quando ele morre ele vai ao inferno, e quando o sujeito é bonzinho e é um grande ser, um humanista, com todas as qualidades, ele morre e vai para o mesmo lugar. Não é questão do bem que ele faz ou do mal que ele faz, é o destino da geração dele. Porque Adão entregou esse domínio a Satanás, e o destino de todos que são de Satanás é o inferno. No fim da sua vida. Não é por outra coisa. É porque a questão está lá em Adão. Ah, mas eu não concordo com isso. Conversa com Adão. Foi ele que entregou. Aquilo que Deus criou e colocou na mão de Adão e falou: Adão, está aqui diante de você. Essa opção, a opção que Deus fez não é opção 50%. Deus deu 99,99% de chance de Adão andar certo. E o Adão preferiu entrar na conversa da serpente e cair e entregar toda a humanidade. Jesus veio na forma de homem para pegar essa humanidade e levar à cruz de Cristo. Por isso em João 12:32 diz exatamente isso: quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. O que ia fazer com essa geração perdida? Essa geração precisava de morte. E o Senhor Jesus levou na cruz, para que na cruz fosse morta essa geração. Ele morreu, mas ele me atraiu a morrer com ele. De tal maneira que a minha geração, que me fez geração de Adão, geração irremediavelmente perdida, fosse crucificada com ele. Para que eu começasse o processo de vida. O processo de vida de Cristo começa com a morte. Eu quero viver a minha vida. O Senhor Jesus falou assim: olha, aquele que não perder a sua vida, por amor de mim, não ganha absolutamente nada. Porque o início da nossa caminhada com Cristo é perdendo a vida. É crer naquela morte na cruz do Calvário. E naquela morte na cruz do Calvário que o Senhor Jesus morreu, eu fui atraído a morrer com ele de tal maneira que eu morri. Isso é um ato de fé. Eu creio nesse fato. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele não ficou no túmulo. E quando ele ressuscitou, aí sim, eu ressurgi com ele para receber vida. Que vida? A vida dele. Por isso que a palavra de Deus diz assim: Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala assim: olha, não tem jeito fora de mim, não tem verdade fora de mim e não tem vida sem eu. Sem que eu viva em você.
Eu vim para que vocês tenham vida. A vida que vivemos não é vida. A vida que podemos ter, ela vem da parte do Senhor. Por isso que quando o Senhor falou assim, sem mim nada podeis fazer, inclui vida. Você não pode ter vida se eu não viver em você. Por isso que a palavra de Deus em Gálatas 2:20 fala, já estou crucificado com Cristo. E vivo, poderia dizer, não sobrevivo, mas eu, Cristo, vive em mim. É a vida que eu tenho. Eu creio que quando Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu, eu morri com Ele. Porque Ele falou, eu te atraí a mim para te matar, para acabar a geração de Adão, que estava irremediavelmente perdida. E em mim você ganhou vida na minha ressurreição, para viver a vida que eu tenho em você, de tal maneira que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O religioso busca a Deus a seu modo, com a sua vida. Quem não perder a sua vida não ganhará a vida, porque a vida vem do Senhor e começa com uma perda. A perda da vida que foi a nossa geração de Adão. Mas nós temos vida abundante em Cristo. Essa questão da vida abundante foge tanto à religião que eu li essa semana de uma pessoa que entrou numa igreja evangélica, estava no último ano de filosofia na faculdade e se converteu ao Senhor. E ela chegou ao pastor no fim do culto, enquanto o pastor cumprimentava na porta as pessoas, falou, pastor, eu sou convertido há 6 meses. Eu estou atrás daquela vida abundante que a palavra de Deus promete. Mas eu não estou vendo essa tal vida abundante. O que o senhor tem a me dizer? E esse pastor que relata esse fato dizia que ele ficou olhando para ela, olhando para a igreja, olhando para ela, olhando para a igreja e falou, de fato você tem razão. Porque às vezes nós queremos, como o irmão mais velho, ficar perto das coisas de Deus, servindo a Deus a nosso modo e não recebendo vida. A vida vem com a nossa morte com Cristo e a ressurreição de Jesus, crendo nesse fato. A adoção de um sistema religioso não leva à vida. Como esse está dizendo lá, fala, eu te servi há tanto ano, nunca comi um cabrito. Que vida é essa? Nenhuma. É a vida do privado, é a vida que vai lá para o Tibete. É a vida daquele que se priva de todas as coisas porque quer alcançar a Deus pelo seu método e você não alcança a Deus pelo seu método. É Deus que te alcançou. Não é pelo esforço próprio, não é pela sua posição pessoal, é por aquilo que Deus já fez. A vida, mais uma vez, que eu estou colocando, a vida do homem, ela vive nas conquistas. E as conquistas são as suas satisfações. Como é que o fulano está? Não, o fulano está muito bem. Quais são os sintomas que ele está muito bem? Puxa vida, rapaz, ele agora tem um cargo alto. Sujeito de muita importância, todo mundo chega, ele é ministro. Ministro Supremo. Puxa vida, ministro Supremo é coisa dessa. E como é que é? Ih, rapaz, mora numa casa lindíssima com uma piscina maravilhosa, frente para o mar. Tem lancha, tem avião. Ministro do Supremo está meio difícil, né? Isso dá cadeia. Mas vamos imaginar, esquece o ministro do Supremo. Mas tem isso, tem aquilo, ele tem tantos carros. Rapaz, a mulher dele só usa bolsa, não sei o que lá. 3.000 reais uma bolsa. Veste é uma beleza, joias em cima. Todos os fatores que foram considerados do sucesso da vida dele foram marcados por coisas. E ele? Aí o fulano, não é fulano coisa, fulano faliu. Também era um derrotado desde o início. O julgamento que ele vai mal na vida
é porque ele faliu, ele quebrou. Aquilo não dá certo, rapaz. Aquilo é uma coisa terrível. Eu acho que enterraram caveira de burro. Nada dá certo. O que ele põe a mão, murcha. Ele não está indo bem. É o contexto da vida do homem, da sobrevivência do homem. O contexto da sobrevivência de Deus é que Deus pega o lixo e recicla. Ele pega aquilo que é imprestável e fala, olha, eu vou transformar isso daqui em filho meu. Esse lixo que a sociedade considera, tanto o lixo que está no conceito da sociedade bem-sucedido, ou o lixo que na sociedade está considerado como mal-sucedido, eu transformo em filho meu. E esse é bem-aventurado em tudo que faz. Porque ele já começou a partir de uma conquista, ele foi conquistado e houve uma conquista na cruz. E a vida que ele agora vive na fé do Filho de Deus. Nem a fé é dele, a fé é do Filho de Deus. Ele crê naquilo que o Filho de Deus falou. Isso é vida. Eu vim para que tenham vida. Irmãos, não é nem pela maneira religiosa de busca, nem pela maneira dissoluta de vida. É buscar no Senhor para que tenham vida. Muita gente vem para a igreja por causa de uma enfermidade. Vem para a igreja porque os seus negócios estão mal. Tá louco, se eu largar, dar uma zebra nisso daí, eu já não estou indo muito bem, eu preciso firmar aquilo ali. O outro vem porque acha que eu vou ficar nesse meio aqui, parece que esse meio tem um negocinho razoável, assim, eu acho que eu vou me sentir bem. Não, não é isso que o Senhor está falando, não é nem pela maneira dissoluta, não, agora eu vou para a farra mesmo, vou me acabar. Não é nem dessa maneira, nem da outra. É em Cristo. Falou, Senhor, sabe de uma coisa? Eu vim para o Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor me esclareceu a esse respeito. E eu quero essa vida. Essa vida tua eu quero. O resto eu estou dispensando. Porque eu não quero viver a minha vida, eu quero viver a tua. Se pegasse num ponto de vista humano, alguém falasse assim, Rodrigo, você queria viver a vida do Bill Gates? Oh, claro. Oh, imediatamente. 45 bilhões de dólares de fortuna pessoal. Já pensou? Porsche. Avião presidencial, 56 milhões. Eu vou querer um negócio com todo o conforto. Aí parece que é bom. O que o Senhor Jesus está falando, muito mais do que isso, nós temos esse parâmetro que nós vimos, como a Bíblia diz, com um espelho e enigma. A vida do Bill Gates é muito interessante. Não é interessante nada. Daqui a um tempo ele morre. E o que ele tem preparado é para quê? Para nada. Nós somos temporários. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. A vida de Cristo. Não são 46 bilhões de dólares de fortuna, é tudo. É o Criador dos céus e da terra. Tudo foi feito por Ele e nada do que foi feito seria feito se não fosse por Ele. Eu falei, esse. O Deus de todo esse universo vive em mim, vive em você. E não é figura de linguagem, é fato real. Você quer ter vida? É isso. Agora, não a outra do fulano e tal, a vida do fulano e tal. Por isso que as pessoas se deslumbram. Eu já contei aqui para os irmãos um homem que era extremamente importante em todos os governos. Ele chegava no aeroporto, só faltava beijar, ele carregar no colo os bajuladores. No dia que acabou o cargo dele no governo e que ele não era aquela pessoa de ponta, ele chegou no aeroporto, a pessoa que mais o bajulava passou por ele sem o reconhecer. Deu amnésia no dia seguinte. Ele caiu em depressão porque ele achava que ele era a figura e não o cargo dele. Essa é a vida do mundo. Ele falava, essa pessoa gostava de dizer assim, falava para mim que era um rapaz, falou, olha meu filho, vida é amor e grana. Amor e grana para ele era sexo e grana. Ele falava aquilo com todo orgulho, aprenda você que é novo. Graças a Deus não aprendi dele, eu aprendi que vida é Cristo. Vida está em Jesus. E vida é vida abundante. Eu vim para que tenham vida. Você quer ter vida em Cristo.
Não é pelo método religioso daquele que ficou, pai, te sirvo há tantos anos, nunca perdi nada, nem um cabritinho, fala, não pegou porque não sabe. Não sabe que quem te atraiu para isso fui eu, quem te puxou para isso fui eu. Ou fala, não, eu vou viver a minha vida, agora eu vou para a luta, eu vou para a farra, tal, vai comer bolota. É isso, vai comer bolota com porco. Quando estiver lá com porco, lembra. Aí fala, não precisava ter passado por isso. Eu vim para que vocês tenham vida. E o Senhor Jesus, o Pai mandou o Filho, o único Filho dele ao mundo, para que nesse mundo nós vivamos por Ele. Ele vivendo em nós. Amém? Você quer ter vida? Quer? Já tem vida? Quem vive em você? Jesus vive. Se não vive, você pode orar agora e falar, Senhor, lembra lá aquele que estava sentado lá e veio para o Pai. Senhor, agora eu vou cumprir uma penitência. Não tem nada disso. Tem que dizer, Senhor, eu recebo essa vida que Jesus tem para mim. Eu creio nesse fato. Esse fato é imutável. Eu sei que não é por mérito meu, nem pelo que eu fiz, porque o que eu fiz para nada vale. Mas uma coisa eu tenho, com certeza. Eu creio na tua palavra que diz que Jesus Cristo na cruz do Calvário me atraiu a morrer com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu ressurgi, eu ressuscitei para viver a vida dEle. E essa vida que eu quero, eu não quero mais viver minha vida não, eu quero a tua. Eu estou de olho na tua. E o Senhor não se chateia. Se nós falarmos assim, não, eu estou de olho nas tuas coisas. Para que isso? Tira esse olho para lá. Hã? Fala, que carro bonito, esse carro podia ser meu. Não, meu filho, vira esse olho. Tira esse olho gordo daqui. Mas o Senhor Jesus fala assim, quando você fala, olha, Senhor, eu estou de olho na sua vida. Eu falei, é tua. Toma aqui. Toma que é tua. Eu vim para exatamente, quem te chamou a atenção sobre essa vida abundante fui eu. Vamos orar ao Senhor? Vamos interceder por aquelas pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus. Para que creiam. Pai, em nome do Senhor Jesus. Primeiro nós te agradecemos imensamente pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos atraiu. Foi o Senhor que nos amou. Foi o Senhor que nos buscou. Foi o Senhor que nos trouxe à tua presença. Eu quero te agradecer agora, Senhor, porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário me atraiu a morrer com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu ressurgi para essa nova vida que agora eu tenho, que eu recebo. Agora eu sou teu filho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já me deu isso. Eu creio nesse fato. Eu glorifico o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero rapidamente, não prolongar, porque a palavra de Deus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E às vezes nós queremos declarar, principalmente para nós mesmos, falar, eu recebo essa vida de Cristo. Eu não quero fazer um apelo, porque não é no apelo, é exatamente na confissão do Senhor Jesus. Se você quer declarar diante do irmão, vem aqui à frente agora que eu vou orar rapidamente, mas não vou fazer apelo prolongado. Se você quer no teu coração declarar, falar, olha, eu quero essa vida de Cristo em mim. Eu não quero religião, não quero outros métodos, eu quero essa vida. Venha rapidamente que aí eu vou orar em nome do Senhor Jesus. Se você quer essa vida. Amém? Então vem aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar aqui pelo Fernando. Quem quer você é Deus. É Ele que quer. É Ele que faz essa obra. Eu vou pedir ao Aran que esteja junto com o Fernando ali e nós vamos declarar isso diante do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo pela vida do Fernando. Mas eu te louvo pela nova vida que tu dás a ele. Senhor, faz essa obra santa nessa vida,
para que essa nova vida que ele experimenta como filho de Deus seja abundante. Meu Deus, quebra todas as barreiras que impedem e, Senhor, realiza essa fé no coração, para que em tudo ele creia que aquele fato da cruz no Calvário, abundante, é poderosa para tirar ele de todos os laços que o maligno lhe implantou durante a vida que ele viveu nesse mundo, conforme os preceitos desse mundo. Meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós estamos te pedindo agora. Recebe o Senhor, glorifica o teu nome na vida dele. Eu sei que o Senhor faz isso. Eu tenho visto, eu sou testemunha. Não duvido do teu poder, Pai, porque o teu poder é além daquilo que nós imaginamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.